arrepiante revelação. O campo amaldiçoado e o pedido sinistro ao diabo por força proibida. A cidade de São Belém nunca foi um lugar comum. Com ruas de paralelepípedos desgastados e casas de tintas descascadas, suas paredes contavam histórias de um passado vibrante, agora sufocado pelo tempo. O calor do dia se transformava em um frio cortante à noite, e nada parecia tão aterrorizante quanto os sussurros que ecoavam nas sombras. Os habitantes, outrora acolhedores, agora eram rostos preocupados, espiando por janelas em busca de respostas. Mas o verdadeiro horror estava apenas começando. Isabela, uma jovem mãe de olhos cansados, trabalhava como enfermeira em um hospital que parecia ter saído de um filme de terror. As paredes descascadas e o cheiro de desinfetante não podiam apagar a sensação de que, a qualquer momento, algo sobrenatural poderia se manifestar. Contudo, o que mais a importava eram seus filhos, pequenos anjos em meio ao caos. Mas quando a pressão pela sobrevivência começa a apertá-la como uma jaula, Isabela se vê diante de uma escolha que pode custar sua própria alma. Rumores sobre um médium respeitado na vizinhança chamaram sua atenção. Os vizinhos sussurravam sobre rituais obscuros, promessas de riqueza e poder em troca de almas. O desespero de alimentar seus filhos quase a empurra para aquele caminho, como um dia a terra encharcada engole um caminhante desatento. Ela sabia que deveria permanecer firme, mas a tentação era mais forte que a razão. Escutava os gritos noturnos de seus filhos, atacados por pesadelos, e sentia o coração pesar como um fardo insuportável. Naquela noite, depois de mais um turno exaustivo ao entrar em casa, Isabela encontrou o quarto imerso em uma escuridão quase palpável. As luzes piscavam, os objetos pareciam mover-se sozinhos, e os gritos dos filhos a deixaram em estado de pânico. Eles falavam da mula sem cabeça, do corpo seco. Nas crianças o medo transformou-se em lágrimas desesperadas. A presença dessas entidades, que antes eram lendas, agora espreitavam em cada esquina da casa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão aumentou quando Isabela descobre que sua chefe no hospital, a única figura em quem confiava, se reunia secretamente com o médium. A descoberta a deixou paralisada, como se a terra sob seus pés houvesse se transformado em areia movediça. Aquela mulher que parecia ser sua aliada, agora tinha um lado obscuro. Os ecos de risadas profundas e o crepitar de velas acesas invadiram sua mente, enquanto a noite rugia como um lobo faminto à porta. Após uma noite de insônia, Isabela saiu de casa com um impulso que a consumia. O desejo de salvar seus filhos a levou até o médium, em busca de respostas, de conforto, mesmo que isso significasse abrir as portas do inferno. Ela sabia que o erro poderia ser fatal, mas o que mais poderia fazer? Ao aproximar-se da casa do médium, uma sombra fria deslizou ao seu lado, num murmúrio que soava como o sinal do fim. Ao bater na porta, a escuridão se fechou ao redor dela. E Isabela percebeu que o campo amaldiçoado que cercava a cidade não era apenas uma história de terror. A escolha entre a proteção e a condenação a aguardava, e agora ela estava prestes a desvendar um mistério que mudaria suas vidas para sempre. O que na verdade lhe aguardava além daquelas portas? A porta se abriu com um rangido que parecia ressoar em sua alma. Um ar gelado emanava de dentro da casa do médium, envolvendo Isabela com um abraço macabro.
Ela hesitou por um momento, mas o desespero por seus filhos a empurrou adiante, fazendo-a atravessar o limiar entre o mundo familiar e o desconhecido. A sala estava repleta de velas acesas, espalhando uma luz trêmula que dançava nas paredes manchadas. O médium, um homem de semblante sombrio e olhos profundos, a observava com um sorriso sinistro. "Bem-vinda, Isabela. Você finalmente decidiu conhecer o seu destino." As palavras dele ecoaram em sua mente como uma maldição. Ela não estava lá para buscar o que era destinado, mas o que pudesse salvar seus filhos do terror que os assediava durante a noite. "Eu preciso de sua ajuda", ela disse, a voz embargada pela ansiedade. O médium ergueu uma das sobrancelhas, seus olhos brilhando como chamas. "Ajuda, sim, mas saiba que tudo tem um preço." Ele se aproximou, as sombras se arrastando ao seu redor como se estivessem vivas. "Você sabe que o campo amaldiçoado alterou a natureza desta cidade. Não se trata apenas de lendas, mas de uma força que devora almas." Isabela sentiu um frio que não vinha do ambiente, mas da consciência da gravidade da situação. As palavras dele tinham um peso. Ele continuou. "Os gritos de suas crianças são um reflexo do que se aproxima. Precisa fazer uma escolha. O poder que você deseja só será seu se você fizer um pacto." Um arrepio subiu pela sua espinha. O que significava isso? Ela olhou em volta, lembrando-se dos olhares tristes de seus filhos, da vulnerabilidade em que estavam. O medo deles não era apenas uma fantasia, mas uma realidade aterradora. Portanto, que segurança poderia surgir de um pacto com o desconhecido? "Pague o preço, e eu poderei livrar seus filhos das garras das criaturas que os torturam. Eles não precisam mais viver nessas sombras", ele disse, como um serpente encantando sua presa. As palavras dele eram doces, mas Isabela sabia que algo estava muito errado. "Qual é o preço?" indagou ela, a voz quase um sussurro. O médium se aproximou com um ar conspiratório. "Um de seus filhos está destinado a ser uma oferenda. Escolha, Isabela. Salve um, mas perca outro." Um grito interno ressoou dentro dela. Como isso era possível? A expressão de horror tomou conta de seu rosto enquanto a realidade se tornava uma tela em branco, com apenas um futuro horrendo se delineando diante de seus olhos. Seu coração disparou, como se tentasse escapar do corpo. "O que você está esperando? O tempo está se esgotando e suas crianças não podem sentir mais esta dor." O médium pressionava, sua voz se transformando em um eco implacável, nervoso e urgente. Era uma escolha inimaginável, uma tortura entre o amor e o desespero. Os rostos de seus filhos dançavam em sua mente, e Isabela se viu ali, perdida entre a devoção materna e o terror absoluto. A pressão envolvia seu peito, sufocando a consciência. Enquanto ela lutava contra a maré de emoções, uma porta no fundo da sala se abriu com um estalo alto. Das sombras, uma figura grotesca apareceu, emitindo um grunhido covarde que a fez estremecer. Os olhos da criatura brilhavam com uma malícia familiar, que a fez se perguntar se ela realmente tinha o controle sobre a situação ou se já havia perdido tudo. "Quem você escolherá, Isabela? O tempo não espera por quem hesita." A pressão da decisão agora era palpável e o medo a consumia. Qual seria o próximo passo? De repente, a certeza de que suas escolhas moldariam não apenas seu destino, mas o de sua família, fez o mundo girar ao seu redor. As risadas demoníacas ecoaram enquanto a escuridão se aproximava cada vez mais. Ela estava em uma encruzilhada mortal, e o que já era um pesadelo parecia se tornar real. Neste momento, a chave para tudo poderia estar na próxima escolha que faria. Mas qual deveria ser? A escuridão dançava e o futuro se tornava nebuloso. O que viria a seguir era uma questão de vida ou morte. Qual filho ela escolheria e qual seria o preço a pagar? As sombras se estendiam pela sala como tentáculos buscando a presa.
Isabela sentia o peso da decisão a esmagar sua alma. O olhar do médium era um convite aberto ao desastre, suas promessas dançando nas bordas do entendimento. Qual será, Isabela? O tempo está acabando. Ele insistia, um sorriso torto em seus lábios. O eco de suas palavras ressoava em sua cabeça como um tambor fúnebre. As paredes pareciam se fechar, e a criatura grotesca na penumbra avançava lentamente, revelando contornos distorcidos. Cada passo que dava ecoava em sua mente, multiplicando o terror. O rosto de cada filho, nuvens em seu coração, uma tempestade de amor e dor. Então ela viu em uma fração de segundo os rostos de seus filhos. O pequeno Gabriel, com seus olhos brilhantes, refletindo a luz das velas. E a doce Clara, com seu sorriso inocente, que iluminava até mesmo os dias mais sombrios. O que escolheria? Como uma mãe, ela sabia que qualquer escolha a desgastaria, como um fio sendo esticado até o limite. Isabela respirou fundo. Por que você faz isso? Por que esse preço insuportável? Sua voz tremia, mas a determinação começou a surgir nas entrelinhas de seu pânico. Olhou para o médium, buscando algum fragmento de humanidade naquele olhar gélido. Porque a escuridão exige sacrifício, querida Isabela. Assim, a luz poderá brilhar novamente. Ele sorriu, a expressão transformada em algo demoníaco. Agora escolha. Um dos seus filhos terá que se oferecer. O grunhido da criatura próximo a ela fazia o estômago revirar. Ele se contorcia como se estivesse vivo, ansioso pela escolha que viria. Era como um animal faminto, pronto para devorar. Não. A palavra saiu como um sussurro, mas não era apenas uma negação. Era uma afirmação de recusa, uma tentativa desesperada de mudar o seu destino. Prolongar a decisão é também uma escolha, Isabela, disse o médium, sua voz se transformando em um rugido. A demora traz consequências que você não pode prever. Isabela olhava para os filhos, para o ser à sua frente e para a escuridão pulsando nas paredes. A escolha tinha que ser feita. Um grito irritante ecoava em seu interior, reverberando em cada nervo. O que ela realmente queria? A segurança de Gabriel ou a proteção de Clara? O amor de uma mãe tornava cada possibilidade agonizante. No ápice do desespero, as velas começaram a piscar freneticamente. Algo estava prestes a acontecer. O médium estendeu a mão e Isabela percebeu que a sala aderia à sua vontade, como se o próprio ambiente estivesse atento à decisão que tomaria. Foi então que um grito, e não um sussurro, cortou a tensão. Era Clara, a voz atravessando a porta entre o mundo real e o que se escondia por trás do véu finíssimo da existência. A menina apareceu à distância, seus olhos cheios de medo e questionamento. Mãe! Isabela virou-se, e naquele momento a criatura se lançou para ela sem aviso. Um pânico surge, e ela grita. O tempo parecia desacelerar, e as escolhas tornaram-se um turbilhão, indistintas e confusas em sua mente. Escolha agora ou perca tudo. A voz do médium era um rugido insaciável, mas a única coisa que ela podia ver era o rosto de Clara, corada e ansiosa. O que eu faço? Isabela gritou, a sensação de impotência a consumindo. O que aconteceria a seguir, ninguém poderia prever. O ar estava carregado de uma tensão elétrica como antes de uma tempestade. Cada segundo parecia um tormento, e a decisão pairava no ar como uma lâmina afiada. A escuridão se agigantava, e os olhos da criatura brilhavam com promessas de horror. Será que ela conseguiria salvar um filho e condenar o outro? Qual era mesmo o verdadeiro preço desta escolha proibida? Chegou a hora, Isabela. A pressão aumentava, e ela sabia que a escolha estava a um instante de se concretizar. No entanto, a resposta a esperava em meio à escuridão. Isabela estava paralisada. O tempo se estendeu e cada instante parecia uma eternidade.
O olhar desesperado de Clara a puxava para fora do abismo em que estava mergulhada, mas o chamado da escuridão era sedutor. A criatura, agora perto o suficiente para sentir seu hálito quente e putrefato, soltou um grunhido que reverberava no fundo da alma de Isabela. O medo do desconhecido a atormentava, mas tinha que agir. Escolha! O médium rugiu, como um demônio à espera do sacrifício. Naquele olhar, Isabela viu não apenas o desejo de uma oferta, mas a própria essência do mal que ele tentava impor. O sacrifício que ele desejava não era só para salvar. Era uma forma de controle, de consumir. Eu não posso. As palavras saíram arrastadas, carregadas de desespero. Isabela olhou para Clara, inocente e assustada, e virou sua atenção para Gabriel. Ele estava escondido atrás da mãe, sem entender a profundidade da situação. O amor que sentia por ambos era esmagador. A criatura avançou mais um passo, e Isabela sentiu uma onda de nojo e repulsa. Mas ao mesmo tempo, uma ideia sombria tomou forma em sua mente. E se ela não tivesse que sacrificar um de seus filhos, mas sim enfrentar o médium e a criatura? A coragem ainda timidamente despertava dentro dela. Eu não farei nada que você queira, não culparei um deles. A voz de Isabela estava cheia de um novo tipo de força, mesmo com o coração batendo descontrolado. O médium riu, um riso cruel e gelado que parecia reverberar por toda a sala. Você realmente acha que tem essa opção? A escolha não é sua, amorosa mãe. Eliminá-los é uma maneira de salvar sua própria vida. Ao olhar para os olhos iluminados da criatura, Isabela percebeu que se haviam entrelaçado, prontos para se lançar em sua direção. Naquele momento, algo dentro dela se rompeu. Aparentemente desprovida de qualquer chance de vitória, uma alternativa ousada emergiu em sua mente. O antigo ritual que seu avô murmurava em noites de tempestade, histórias de proteção, de um passado distante e obscuro. Eu não temo você. Eu não temo sua escuridão, gritou Isabela, canalizando uma raiva que mal sabia que existia. Suas mãos se ergueram involuntariamente em um gesto de resistência, e enquanto suas palavras ecoavam na escuridão, algo inesperado aconteceu. As velas começaram a brilhar intensamente, dispersando as sombras, e um calor começou a pulsar em torno dela. O médium hesitou, o sorriso se desmanchando em um semblante de confusão. O que você está fazendo? A criatura, que antes parecia tão poderosa, agora vacilou, seus olhos se afundando como se a luz a estivesse queimando. Mas a sensação de esperança foi rápida. Logo, um grito ensurdecedor cortou o ar, e a criatura se lançou em direção a Isabela, com uma ferocidade surpreendente. Clara! Gabriel! Fiquem atrás de mim! E enquanto Isabela tentava proteger seus filhos, a sala começou a tremer, as paredes pulando como se tivessem vida. A energia que antes parecia escura e repulsiva, agora pulsava em um tom vibrante. Tempestade se formando nas bordas da escuridão. Mas antes que pudesse processar a mudança, uma rachadura grotesca apareceu no chão, um abismo aberto para o nada. A risada do médium se transformou em um riso maníaco enquanto ele recuava, desesperado, como se aquele poder agora estivesse fora de seu controle. Você não percebeu, não é? Tudo tem um preço, Isabela. Ele berrou, mas sua voz estava obscurecendo, envolta em um eco distante. O chão se fragmentava, e Isabela, ainda aterrorizada, percebeu que não era apenas uma escolha que tinha que fazer. Era uma luta pela vida. Mas o que seria preciso sacrificar para evitar o pior? Num momento de decisão, algo no seu interior clamou. E quando ela estava prestes a agir novamente, um tremor como um rugido ecoou através da sala e... um novo sussurro ecoou, mais sombrio e ameaçador em sua mente. Você acha que salvou seus filhos?
O verdadeiro terror está apenas começando. E enquanto o chão desmoronava, a pergunta horrenda ecoava na mente de Isabela. O que mais eu terei que enfrentar nessa luta pela vida? Isabela sentiu o chão tremer sob seus pés, como se o universo estivesse se despedaçando. O abismo se abria, e o medo era palpável, um manto pesado que a envolvia. A criatura rugiu mais uma vez. Um som profundo que ecoou na alma, enquanto ela tentava reunir suas forças. Olhou para Clara e Gabriel, e mesmo a escuridão à sua volta não conseguia apagar o fogo protetor que ardia dentro dela. Não, eu não vou deixá-los ir, gritou, sua voz ressoando com uma determinação que não sabia que tinha. Mas o médium sorriu, um sorriso que misturava triunfo e desdém. Aquele olhar a fez perceber que a batalha estava longe de ser ganha. Enquanto a criatura avançava, Isabela sentiu um formigamento nas mãos, como se algo antigo estivesse despertando dentro dela. Memórias de seu avô sussurrando palavras em uma língua esquecida, feitiços de proteção e coragem. Mas o que mais ele poderia ter deixado para trás? Decidiu arriscar tudo. Isabela se concentrou, invocando a essência do que lembrava. Pelo poder que me foi dado, eu clamo a proteção dos que vieram antes de mim, gritou. As velas ao seu redor vibraram ainda mais forte, e uma luz intensa começou a brotar de seu corpo, fazendo a sombra hesitar. Mas o médium não estava disposto a desistir. Ele se aproximou, seus olhos brilhando com uma maldade grotesca. Isto não te salvará. A escuridão é ingrata e fará com que você pague a conta por sua insolência. Ele levantou as mãos, e o chão sob eles começou a rachar ainda mais, minando a própria fundação da sala. Vocês não vão tocar neles. Isabela se pôs diante de Clara e Gabriel, a luz explodindo em sua volta. A criatura, por um instante, parou como se estivesse sendo queimada. Mas a luz dela também estava diminuindo, e a presença do médium crescia, densa e opressiva. O verdadeiro terror está dentro de você. O médium sussurrou, seus olhos penetrantes como uma faca. Seu passado, sua culpa, tudo isso se volta contra você. Isabela sentiu um frio na espinha, como se as sombras que a cercavam sussurrassem segredos obscuros, revelações que a deixavam ainda mais angustiada. Ela se lembrou da noite em que sua irmã desaparecera, envolta em mistérios que nunca foram resolvidos. As palavras do médium tinham um peso que a fazia hesitar. Não posso deixar isso me dominar. Ela gritou, sua voz ecoando, misturando-se aos lamentos do abismo. O que era mais assustador? A criatura, o médium ou as verdades que ela estava começando a perceber sobre si mesma? A disposição de enfrentar a escuridão tinha se transformado em pânico. Era um jogo traiçoeiro, um tabuleiro em que cada peça movia-se lentamente com um propósito maligno. Você deve escolher, Isabela. Um deles sempre será sacrificado, ou enfrentará a verdade de seus próprios medos. A risada do médium se espalhou como uma onda, paralisando a sala em um silêncio gelado. O cheiro da putrefação envolvia tudo, mas a luz que emanava dela começava a se dissipar. O abismo se agigantava, e enquanto Clara e Gabriel se apertavam contra ela, a pergunta que martelava sua mente era: a que preço poderei salvá-los? Ela precisava agir, mas como? Em meio ao desespero, uma ideia sombrinha surgiu, flutuando na escuridão. E se o sacrifício não for deles, mas de mim mesma? Em um último lampejo de coragem, olhou para o médium, desafiando-o. Se a verdade me liberta, que venha. Se o custo for a minha vida, que assim seja. Mas não toquem neles. A sala tremeu novamente e o abismo rugiu, como se estivesse ansioso por sua decisão. A luz começou a voltar, mas em um tom mais frágil, mais desesperado. O que Isabela estava prestes a fazer poderia abrir portas que nunca deveriam ser abertas. E então,
Enquanto tudo ao redor delas começava a desmoronar, um grito irrompeu nas sombras, um eco distante e angustiante. Você não sabe o que está invocando. As palavras agonizantes a deixaram gelada. O que realmente a aguardava nesse mergulho na escuridão? Isabela sentiu a luz em seu corpo pulsar como um coração aflito, vacilando diante da pressão que se acumulava ao redor dela. O grito nas sombras reverberou em sua cabeça, como se a própria escuridão quisesse provocar seu nervosismo. Clara e Gabriel estavam ali, olhos arregalados, suas respirações apressadas misturando-se às correntes de ar gélido que passavam pela sala. O medo era um ente novo que agora se alastrava entre eles, uma presença invisível, mas muito palpável. A verdade é um fardo pesado, Isabela. A voz do médium ecoava, ganhando força com cada palavra que proferia. Aceitá-la pode custar mais do que sua vida. Ele avançou um passo e o chão sob seus pés ruiu mais uma vez, liberando faíscas de uma escuridão líquida que parecia querer devorar tudo ao redor. Isabela sabia que tinha que tomar uma decisão. O abismo a chamava, como um canto que não poderia ignorar. As memórias a atormentavam, risos, discussões, a imagem da irmã desaparecida a perseguindo como uma sombra que nunca se apaga. "O que você sabe sobre mim?" questionou, um fio de dúvida intruso quase lhe fazendo hesitar, mas a luz em seu interior crescia, lutando contra as balas de narração do médium. "Eu sei tudo, e sei que ao se expor à verdade, você pode perder não só sua vida, mas sua alma." Ele riu, um som que rasgava a atmosfera pesada. Com o peso de suas memórias empilhado sobre seus ombros, Isabela ergueu a cabeça e encarou o médium. "Você não pode me assustar com o que já conheço. Eu sou a soma do que fui e do que sou." A determinação também queimava dentro dela, como uma força ancestral. Nesse instante, Clara gritou: "Isabela, cuidado!" E num movimento rápido, lançou-se à frente, como se pudesse bloquear qualquer ataque da escuridão. Gabriel a seguiu, tomado pela adrenalina, mas a cena era uma confusão de luz e sombras. O médium, em resposta, ergueu as mãos e a sala tremeu com um rugido de raiva do abismo. Isabela sentia que algo despertava dentro dela, como uma serpente que se estirava após um longo sono. E então, em meio ao caos, uma ideia clara surgiu. Poderia ela usar o que havia perdido para confrontar o que temia? "É isso que você quer, não?" Ela perguntou, não somente ao médium, mas ao abismo. "Me fazer recuar com medo da verdade?" A luz de seu corpo pulsava agora em um padrão constante, como se estivesse sendo alimentada por uma nova convicção. "Eu aceito o que sou. Eu aceito o que perdi." Ao dizer isso, sentiu um calor intenso brotar de dentro dela, expandindo como um sol que renascia. Clara e Gabriel, em seu desespero, sentiam esse poder renovado e se juntaram a Isabela, suas mãos entrelaçadas em um reconhecimento silencioso. "O passado pode doer, mas não define quem somos." Isabela bradou, e as palavras, quase como um feitiço, ecoaram pela sala, fazendo com que as paredes fossem engolidas por uma luz branca e ofuscante. O médium hesitou, sua máscara de ladino ruindo diante da força que emergia. "Não, isso não é possível!" Ele berrou, a confiança se esvaindo sob o influxo luminoso, até que de repente um grito estridente rasgou o ar. "Você se atreve a reivindicar essa luz?" Um ser nebuloso começou a se materializar do abismo, uma forma grotesca que refletia os medos mais profundos de Isabela. A criatura desviou a atenção do médium, os olhos brilhando com malícia, como se esperasse há muito por esse confronto. "Seus medos estarão aqui. E a verdade que você busca também, mas a um custo." A criatura sibilou e a sala tremeu ainda mais intensamente, como se o próprio mundo estivesse se desmantelando. Isabela sentiu um frio horrendo passar pela espinha, empurrando-a para a beira da dúvida. Qual será o preço?
Qual será? Toda a luz ao redor dela começou a vacilar, e a sombra avançou, imponente e pronta para devorá-la. A cada passo dado, Isabela se perguntava se seus sacrifícios seriam suficientes para manter Clara e Gabriel a salvo. Quando a escuridão pareceu quase tocá-la, o abismo rugiu com uma fúria incontrolável. Prepare-se, Isabela, a verdadeira batalha começou, e você pode perder tudo. Assim que a sala escureceu e uma tempestade de emoções a envolveu, a pergunta ainda pairava no ar. Até onde você vai para confrontar seus próprios demônios? Isabela sentiu sua coragem tremer enquanto a sombra se aproximava, como um predador que espera o momento exato para atacar. O ar estava denso, opressivo, e cada respiração parecia um desafio. O frio da escuridão envolvia seu corpo, penetrava suas veias e gripava sua alma. Ao olhar para Clara e Gabriel, o desespero nos rostos deles a impulsionou a reagir. "Fiquem perto de mim", gritou, suas palavras cortando o silêncio como uma adaga. Eles se posicionaram ao seu lado, as mãos unidas, formando uma linha tênue de força emocional contra a ameaça crescente. Mas o que era um feixe de luz agora parecia quase insignificante diante da monstruosidade que os encarava. A criatura, um emaranhado de sombras e rostos distorcidos, avançava com um movimento fluido, sem pressa, como quem sabe que o medo já tinha se instalado. "Você ideia errada. O poder que busca não vem sem sacrifício." A voz era um eco de suas piores lembranças, uma orquestra de lamentos que descascava sua sanidade. "Sacrifício?" Isabela não recuou. O fogo dentro dela ardeu mais intensamente. "Eu já perdi tudo." E num momento de ousadia, liberou a luz de seu corpo ainda mais, como se a dor da perda a fizesse mais forte. Gabriel, tomado pela adrenalina, olhou fixamente para a besta. "Não vamos deixar você levar nossa amiga." Sua voz tremia, mas havia uma determinação que fazia suas palavras vibrarem como um tambor. Clara, a menos confiante, estava a um passo atrás. Mas sua presença era vital. O ser horripilante parou por um segundo, surpreso pela resistência deles. "Você acha que pode resistir ao seu próprio destino?" Ele sibilou, e um movimento rápido o fez irromper em uma nuvem de sombra que retorcia e se espremia em direções ilusórias. "Todos vocês têm segredos, e eles vão devorá-los." A sala começou a girar, as paredes pareciam derreter e o chão se abria em fissuras que mostravam um abismo sem fim. Isabela se sentiu desmontar, mas a luz dentro dela pulsava forte, desafiando o pânico que tentava se infiltrar. "Não podemos temer nossos segredos", reafirmou, sentindo seu corpo vibrar enquanto partilhava a energia com seus amigos. "Eles não têm poder sobre nós." E no mais profundo da sua dor, Isabela começou a recordar. Vez após vez, viu sua irmã sorrindo, dançando sob a luz do sol, as vozes e risos ecoando em sua mente. "Olha para nós, somos mais do que a dor", gritou novamente, e como um feixe de esperança, sua luz cresceu, empurrando as sombras a uma distância segura por um instante. Mas mesmo assim, a criatura não ficou quieta. A verdade não pode ser apagada. Sua imaturidade a fará sucumbir. Pagará um preço que não está disposta a arcar. Isabela se lançou contra a sombra, impulsionada por um instinto primordial, rezando silenciosamente para que a luz dentro dela fosse poderosa o suficiente para sustentá-los. E enquanto a batalha se intensificava, um rugido estrondoso ecoou de dentro do próprio abismo, fazendo-a parar. Então, como um convite maligno, uma voz suave e sedutora se insinuou nos pensamentos de Isabela. "Mostre-me seus medos, e eu lhe darei o poder que deseja. Juntas, seremos invencíveis." Os olhos de Isabela se arregalaram. O eco que a envolvia parecia se transformar em algo mais. Era o sedutor chamado do abismo, oferecendo uma parceria sinistra. "Ajude-me a salvá-los, e tudo será seu." O tempo parou.
Ela sabia que um caminho destrutivo se abria diante dela, mas a que custo? Os reflexos das tristezas e escolhas não feitas surgiram, começando a cercá-la. Seria possível dançar com a escuridão e ainda assim manter sua essência? Ela precisava decidir agora, enquanto a sala pulsava em um ritmo frenético de terror. Isabela, Clara a alertou, sua voz fria e ética certa, puxando-a de volta da borda do abismo. Não se deixe levar, essa não é a solução. A tensão estava elétrica, e a pressão nas costas de Isabela a fazia hesitar. O abismo a aguardava, esperando que ela tomasse uma decisão. O que Isabela escolheria? A linha entre poder e perdição estava fina como um fio de seda. O que poderia estar à espreita em um pacto tão criminoso? Com um sopro de esperança dividida entre amor e ódio, ela hesitou, balançando entre o que deveria fazer e o que poderia fazer. E nesse momento de dúvida, uma nova sombra apareceu nas ombras, mais profunda e mais voraz. O verdadeiro terror estava apenas começando, e a sala se converteu em um campo de batalha entre luz e escuridão. A pergunta que pairava no ar agora era inescapável. Qual é a verdadeira força, Isabela? A que você teme ou a que você é capaz de se tornar? Isabela sentiu o peso do mundo sobre seus ombros, cada segundo parecendo uma eternidade. A sombra à sua frente convulsionava, como se saboreasse os conflitos internos que a consumiam. Clara e Gabriel se mantinham próximos, mas a incerteza os envolvia também, criando uma teia de pânico e desespero. Não se entregue a isso, Clara insistiu, a voz trêmula mas firme. Lute contra ele, lute por nós. No entanto, a voz sedutora do abismo ressoava em seu interior, um lamento que falava diretamente ao seu medo mais profundo. Eu posso dar a você o que deseja, poder, controle, uma chance de salvar todos. Lady Isabela piscou, entre as sombras e a luz, confusa, enquanto lembranças distorcidas de suas falhas sussurravam. O que deveria ser proteção se tornava prisão. Gabriel, percebendo a luta interna da amiga, tomou a frente. Isabela, já enfrentamos tanto juntos. Somos mais fortes do que essa coisa. Não a deixe entrar em você. Ele ergueu a mão, a energia emitida de seu corpo iluminando as fendas que se formaram no chão, como se o próprio abismo estivesse tentando devorá-los. Mas Isabela ainda estava presa à sedução da escuridão. E se eu perder mais uma vez? E se tudo isso for em vão? A luta dentro dela era clara, uma tempestade que a impelia em direções opostas. As sombras ao redor pareceram responder às suas dúvidas, se espremendo de maneira mais ameaçadora. Fraca. Você é tão fraca. A criatura zombava, aproximando-se, os rostos distorcidos em um semblante grotesco de satisfação. Aceite sua verdadeira natureza, uma chance de se vingar do que perdeu. Isabela só queria ajuda, um meio de combater a dor insuportável. Mas o custo do poder estava se tornando cada vez mais evidente. Espalhou sua luz uma vez mais, mas sentiu a resistência fraquejar sob as palavras do ser. Você não deseja isso, verdade? Sua angústia é uma escolha. De novo e de novo você falhará, até finalmente se submeter. A sala balançava como se estivesse viva, as paredes tremendo e chorando. Cada raio de luz que emanava de Isabela parecia enfraquecer, as sombras a arrastando de volta para seu ventre escuro. Gabriel, em um ato de desespero, pegou a mão dela com força, apertando como se pudesse ancorá-la naquela realidade. Acorde, lute. Clara, agora quase em pânico, começou a murmurar uma oração que a fazia lembrar de momentos seguros, aqueles que uma vez a confortaram. Isabela, por favor, não se deixe enganar. Lembre-se da sua irmã, do que realmente importa. Reviva sua força. E de repente, por trás do eco de suas palavras, algo diferente surgiu. Uma imagem clara da irmã,
rindo e brincando sob o sol, dançando entre as árvores. O espírito dela flutuava nas memórias, uma luz que nunca se apagaria. É isso que você quer? Mais escuridão ou luz? A criatura parecia hesitar, as sombras tremulando. A presença do ser estava diminuindo à medida que a luz de Isabela se intensificava novamente, estimulada pelas lembranças. Mas ainda havia um dilema a ser resolvido. Poderia Isabela realmente vencer a tentação de um pacto? No fundo de seu ser, a verdade se manifestava. A luz vem com dor, mas ainda é luz. E ela sabia que o controle dela significava mais do que um simples ato de resistência. Suddenly, um estrondo ensurdecedor ecoou, e a sala se dividiu em várias camadas, revelando muito mais do que apenas um abismo. Era um portal. Um caminho que levava a outras dimensões, cada uma carregando suas próprias angústias, seus próprios pactos amaldiçoados. As formas sombrias começaram a se espremer pelo portal, atraídas pelo crescendo de luz de Isabela, como um turbilhão de malignidade que se intensificava a cada segundo. Você não sabe o que faz. A voz ressoou, agora um lamento mais alto que as próprias sombras. Clara gritou. Isabela, o que você vai escolher? O que acontecerá se você deixar isso entrar? Isabela olhou para os amigos, o coração pulsando com a pressão intensa da escolha. A linha entre vontade e escravidão desaparecia sob a influência do abismo. O que acontecerá se eu não escolher nada? Era evidentemente uma pergunta crucial. A resposta se formou diante dela como uma ovelha sendo leiloada ao lobo. Todo o espaço ao redor começou a colapsar em uma tempestade de luz e escuridão. O que estava por vir era aterrorizante, e em meio ao caos, a verdadeira intenção do ser se revelava lentamente. Se você não der um passo, tudo será seu. Mas a que preço? O pavor se enraizou ainda mais conforme a resposta se tornava mais ameaçadora. Isabela sentiu um frio cortante atravessar seu corpo quando a realidade começou a se contorcer, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a se desintegrar. O vapor denso das sombras se agitava, quase como se estivesse vivo, enquanto os murmúrios malignos se intensificavam, misturando-se à própria essência da aflição. Ao fundo, o portal a convocava com sua promessa aterradora, uma abertura para um mundo onde controle e poder se entrelaçavam com dor e sofrimento. Não faça isso. Uma voz firme cortou o ar, e era Clara, agora com visivelmente mais coragem. Ela deu um passo à frente, como se sua presença pudesse desviar a tempestade. Você não precisa disso, Isabela. Lembre-se da sua irmã, lembre-se do amor. As lembranças começaram a dançar na mente de Isabela, imagens fragmentadas que viam à tona, quase ofuscadas pelo clamor do abismo. A luz de sua irmã se tornou um farol em meio ao apagar da esperança. Mas enquanto essa luz tentava guiar seu caminho, a escuridão que a cercava se tornava mais opressora. Amor? A criatura gargalhou, sua voz deformada preenchendo a sala com um eco ensurdecedor. O amor é uma fraqueza, querida. A dor é sua verdadeira amiga. Por que não abraçar o que realmente é? Deixe sua decepção moldar quem você pode ser. E com isso, os rostos nas sombras começaram a se transformar, tomando formas que Isabela conhecia muito bem. Rostos de pessoas que ela havia perdido, traçando uma linha entre a realidade e a ilusão. O que ela desejava? Um momento de paz, ou a certeza de vingança? Sacudir a dor, ou aceitar a tentação da escuridão? Gabriel, sem se afastar 1 milímetro, confrontou as sombras com bravura. Você não é isso, Isabela. Você não é suas falhas. A luz que emanava dele se expandia, criando uma barreira tênue entre a amiga e o abismo. Mas a fragilidade dessa linha estava exposta enquanto a pressão aumentava. Isabela. A voz de Clara se transformou em um sussurro angustiante. Lute.
Não deixe que eles a manipulem assim. O pulsar de seu coração era um tambor anunciando a iminente catástrofe. Tudo será seu, mas a que preço? A pergunta da criatura ecoava em sua mente, uma armadilha que prometia libertação, através da rendição. Mais uma vez, o abismo oferece a saída mais fácil, mas a um custo desconhecido. Assim que a luz do portal se intensificou, uma sombra particularmente escura emergiu, sua forma grotesca se contorcendo de maneira não natural. O ser se aproximou de Isabela, com uma aura de poder que a fazia tremer. Escolha, Isabela. Aceite o poder e ganhe tudo, ou permaneça aqui, com o nada que você teme. O tom da criatura era sedutor, como um convite a um baile macabro. Isabela olhou para Clara e Gabriel, cada um deles lutando contra suas próprias tempestades internas. Ela sentia a pressão de suas falhas, seus medos sufocando a esperança. O desespero começou a tomar conta, e ela se viu perguntando: qual é o verdadeiro preço da proteção? As sombras então passaram a se agitar de uma forma errática, como um mar revolto prestes a transbordar. A sala tremia sob a presença do abismo, e Isabela virou-se para os amigos, a incerteza cristalizada em seu olhar. E se eu escolher um caminho diferente? No fundo de seu coração, uma pequena centelha de esperança se acendeu. Justo quando a tensão atingiu seu ápice, um estrondo ressoou, e a parede atrás do portal ruiu, revelando o vazio que pulsava atrás dela. O ar se encheu com um grito quase humano, uma voz que implorava por socorro de um lugar distante. Do que é feito o preço, Isabela? Da dor de outros? A sombra à sua frente parecia inquieta, as formas ao seu redor começando a se desfazer, mas a presença do abismo ainda a empurrava, desafiadora e incessante. Isabela! Clara gritou desesperadamente. Não faça isso! E então, como se todos os ecos tivessem se alinhado, houve uma pausa. Os sussurros dos tormentos ao redor tornaram-se um silêncio profundo, opressivo. O que viria a seguir se tornaria um divisor de águas irreversível. Quem se sacrificará primeiro? A voz deformada da criatura ressoou com um poder maligno. Um frio mortal envolveu o espaço, e Isabela soube que a escolha não era apenas dela. O abismo estava ali, à espreita. Ficar parada a tornava uma peça em seu jogo, mas aventurar-se adiante poderia enredar seus amigos na escuridão. No que você realmente acredita? A pergunta pairou no ar, enquanto a tensão eletrificava o ambiente. O que Isabela escolheria agora? A resposta ecoaria através da eternidade. Isabela sentiu a pressão crescendo, como se o ar se tornasse denso e pesado. A criatura, com seu olhar penetrante e sorriso torcido, parecia saborear cada momento de sua angústia. Ao seu redor, as sombras dançavam, sussurrando segredos ocultos e medos profundos. A escolha que se aproximava não era apenas um jogo, era um desafio ao coração dela, uma prova de sua força. Você não pode me controlar, não assim! Gritou Isabela, a voz cheia de desespero e determinação. Clara e Gabriel estavam ali, suas presenças como âncoras em meio à tormenta. O amor que sentia por eles era o que lhe dava coragem, e ela se lembrou do que realmente importava: proteger seus filhos a qualquer custo. Ah, essa doce ilusão! O médium riu, suas palavras como lâminas afiadas. Você acredita que pode salvar a si mesma e aos seus filhos? Você realmente entende o que está em jogo? Ele se inclinou para ela, a malícia em seu olhar provocando um arrepio de medo. Eu não temo você, Isabela insistiu, enquanto sentia a luz dentro dela se acender novamente. Sabia que o verdadeiro poder vem de enfrentar a escuridão, não de se render a ela. A sala tremia, e as sombras hesitaram, como se sentissem a mudança. As lembranças de sua irmã e o amor por Gabriel e Clara fortaleceram ainda mais sua determinação.
Não irei escolher entre meus filhos. Eu lutarei por ambos e farei o que for preciso para derrotar você. O médium lançou o olhar desprezível e a criatura avançou. Mas ao mesmo tempo, a luz que emanava de Isabela começou a brilhar intensamente, uma manifestação pura de amor e autoridade. Sem hesitar, ela estendeu as mãos, canalizando toda a energia que acumulou. Por tudo que amo, eu clamo por proteção e força. As velas ao redor começaram a vibrar, a luz crescendo a ponto de ofuscar a escuridão que a cercava. As sombras, que antes se contorciam com prazer, agora recuaram, como se sentissem a ameaça. O médium gritou: "Você não pode escapar do seu destino. A escuridão é parte de você." Num clímax de bravura, Isabela respirou fundo e gritou: "Não sou só a sombra, sou a luz da minha família e a escuridão nunca terá controle sobre nós." Com isso, um calor poderoso explode, em um movimento que engoliu as sombras ao mesmo tempo em que as paredes do espaço tremiam. O abismo rugiu, a criatura hesitou, e o médium olhou surpreso, enquanto a força de Isabela se tornava uma tempestade. O chão sob seus pés começou a rachar novamente, mas agora era como se a própria terra estivesse respondendo ao seu chamado. Um clarão de luz irrompeu, e a essência do que ela enfrentou das sombras agora a apoiava. Isabela viu em um vislumbre sua irmã, dançando ao sol, como um espírito que iluminava seu caminho. "Você será sempre parte de mim", sussurrou, e essa conexão a fortaleceu. "Desista, Isabela", o médium gritou, mas era tarde demais. Um poder com séculos de história e amor a envolveu. "Eu não desisto de quem eu amo." Com um gesto decidido, ela se lançou contra o médium e a criatura, sua mão formando uma barreira de luz. A sala explodiu em um brilho ofuscante. A luz consumiu tudo. A escuridão recuou, gritando em desapontamento, enquanto o verdadeiro poder da escolha de Isabela a libertava. Nas suas veias, a corrente pulsante de proteção serpenteava, encerrando o horror que estava ali. Isabela acordou, ajoelhada no chão, com Clara e Gabriel ao seu lado. Eles estavam a salvo. A sala, antes envolta em sombras, agora estava iluminada. A respiração era pesada, mas os sorrisos iluminavam os rostos deles. O que inicialmente parecia um pesadelo se transformou em uma lição de amor e sacrifício. O médium tinha desaparecido, e a maldição do campo amaldiçoado pareceria ter sido dissipada. Contudo, no fundo de seu coração, Isabela sabia que a luta contra as sombras seria eterna. As feridas podiam cicatrizar, mas certos medos sempre ficariam, e ela deveria estar sempre vigilante. Com o coração ainda acelerado e os olhos marejados, Isabela abraçou seus filhos apertado, sabendo que aquela batalha era apenas o começo. "Estamos juntos, sempre", sussurrou, enquanto a luz do amanhecer invadia a casa. No mundo ao redor, a cidade de São Belém começava a se recuperar. As casas antigas ganhavam novas tintas, e os sussurros que antes assombravam as ruas agora se dissipavam, substituídos por risos e esperanças renovadas. Isabela sorriu para os filhos enquanto uma nova vida começava para eles. Ela sabia que o amor era a verdadeira força, e que sempre lutaria para proteger o que mais amar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.